Olá pessoal, vamos iniciar aqui nosso DSS hoje diferente. Estamos aqui no pátio, esse é o Amaro. Bom dia pessoal, tudo bem? E a gente vai falar aqui sobre dois assuntos que o cliente Ipiranga nos enviou. É muito importante aí para que vocês pratiquem, né, no dia a dia. É sobre manutenção de válvulas e itens críticos do caminhão. A integridade das válvulas, conexões e demais componentes críticos do caminhão é fundamental para garantir operações seguras, evitar incidentes e proteger vidas, o patrimônio e o meio ambiente. Uma falha simples nessas válvulas, né, ou tampas pode resultar em derrame do produto, com consequências graves e de alto custo operacional, ambiental e reputacional. Por que a manutenção é indispensável, gente? Por que a gente precisa fazer o nosso checklist diário pré-viagem bem feito, todos os dias? Válvulas e conexões são pontos sensíveis do sistema de transporte de combustível e devem estar sempre em perfeito funcionamento. Desgastes naturais, vibrações durante o trajeto, corrosão e falta de inspeção podem comprometer a vedação dessas válvulas. Ocorrências recentes demonstram que muitos derrames poderiam ter sido evitados com inspeções preventivas simples. Equipamentos críticos devem seguir padrões técnicos e normativos aplicáveis. Então a gente precisa seguir as normas aplicáveis para veículos que transportam produto perigoso, tá? Boas práticas aí para a gente ter uma viagem tranquila e sem derrames ou vazamentos. Realizar inspeções diárias antes da saída, conforme o checklist da empresa e requisitos legais. Cumprir rigorosamente o plano de manutenção preventiva, respeitando os prazos recomendados pelo fabricante e pelos órgãos regulares. Registrar todas as manutenções e substituições, mantendo o histórico atualizado dessas manutenções, né? E disponível aí para a gente apresentar para qualquer cliente que venha aqui a nos pedir nas auditorias. Remover imediatamente da operação qualquer veículo, né, com sinais de falhas, vazamentos ou danos em componentes críticos. E quem vai nos avisar sobre isso são vocês que estão no dia a dia com o caminhão. Orientar o motorista para interromper a operação se identificar anomalias ou suspeita de vazamento. Então, para que a gente precisa, por que a gente precisa fazer o checklist? Por isso, né, seu Amaro? E aí a gente vai mostrar para vocês aqui, na prática, como é que a gente precisa fazer para olhar isso aí. É muito importante, né, Ana, isso aqui que estamos tratando a respeito do checklist e um pré-check, né? O checklist, todos nós sabemos que é de obrigação fazer um checklist antes de iniciar a nossa jornada. Por que o checklist deve ser antes? Ele é justamente o que vai te dar aptidão para a operação ou não operação naquele dia. Se o teu carro está apto ou não para operar. Por isso, essa é a importância do checklist. Você já pensou? Se você não faz um checklist pela manhã e sai com o caminhão sem o pisca-alerta funcionar, uma lâmpada do lado esquerdo, como é que você vai sinalizar para alguém? Se acontecer um acidente, você vai se culpar e dizer, olha, eu deveria ter feito o checklist, eu deveria ter evitado esse acidente. Então, é muito importante o checklist. Vamos falar aqui agora, Ana, a respeito de alguns fatos que têm acontecido justamente quando o caminhão ele sai de uma inspeção. Todos nós sabemos que CIV e CIPP, anualmente, eles precisam ser renovados, porque tem um prazo de validade de 1 ano. Quando eles vão justamente realizar essa inspeção veicular, eles mexem, desatrelam os carros, os 3 carros, colocam os materiais embaixo, macaco, chave de roda, extintor, triângulo, para tirar foto. Entre eles, importante, os pés. Uma vez que desatrela, esses pés são baixos. E quando vamos pegar o carro, o que é que devemos fazer? Observar se realmente os pés estão recolhidos da forma correta. Infelizmente, muitas vezes eles deixam 2 dedos, 3 dedos. Mas quando eu fiz um pré-check, verifiquei e já tomei as providências. Isso é um fato. Outro fato são justamente as mangueiras, na qual iremos falar sobre ela aqui na frente. Essas válvulas, na qual iremos mostrar que eu já vi que esse carro veio de uma inspeção. Observar se as mangueiras elas estão conectadas nos lugares devidos, principalmente quando trata-se do chicote do rastreamento. Uma vez que ele estiver acoplado de forma inadequada, ele pode causar transtorno no decorrer da viagem, quando você sai. Venha ver aqui o que eu vejo sobre uma válvula para evitar que haja um derramamento de produto na hora que você vai carregar após ter saído de uma inspeção. Olha, muito importante isso aqui, Ana, mostra aqui a câmera. Essa alavanca ela está puxada. Por que ela está puxada? Porque lá na hora que ele fez a inspeção, deixou aberta para que escorresse o produto da descontaminação. O que é que eu devo fazer? Eu devo acionar ela para o lugar correto. Primeiro, acionei, eu vou abrir essa tampa com um balde de contenção, vou drenar todo o produto que tem aqui dentro, o resíduo dentro do tanque, para que fique seguro o seu próximo carregamento. Não vai haver contaminação e nem derrame do produto, porque eu verifiquei que estava aberta a alavanca.
Fechou. Antes de fechar, verifique se tem resíduo. Outro ponto é esse lado, né? Já vimos esse lado aqui. Estamos falando sobre contaminação e derrame. Esse aqui está correto? Sim. Mas o que custa eu verificar? Eu abrindo essa tampa, verifico se tem resíduo, essa está na forma correta. Vamos lá naquela outra, que a gente vai verificar se realmente ela está da forma correta. Em cima, essas tampas são abertas? Sim. Não irei acessar a parte superior, mas é muito importante, no término da inspeção, você entrar em contato com a sua manutenção para que verifique se realmente as borrachas estão no lugar devido e se a tampa está perdida devidamente, para evitar que haja derrame de produto no decorrer da viagem. Assim evita transtorno. Esse ponto que eu observei é que essa válvula também ela está aberta. Se você não observa que ela está aberta, quando você carregar, o produto vai ser contido justamente só aqui nessa tampa. O que é que eu devo fazer? Verifiquei, está aberto? Ó, fechou. Vou escorrer o produto, como falei na boca anterior, escorri o produto, certifiquei que está vazio, fechou, e assim eu garanto um carregamento seguro. E as partes superiores? Observar se as tampas estão no lugar correto, se as conexões dos mangotes também estão no lugar correto, porque existe aqui também, que é o contra-vapor, onde ele vai ter justamente um sistema de drenagem que precisa estar fechado e as borrachas no seu devido lugar. Tudo isso faz parte de uma operação segura, evitando transtorno, evitando derramamento e evitando perca de tempo e produtividade, garantindo a segurança no transporte, no meio ambiente e no próprio motorista. Continuando aqui com vocês, a gente agora vai falar sobre outro assunto bem importante, que é os documentos de porte obrigatório. Falamos sobre esse assunto no DSS, no último DSS, mas vamos reforçar mais uma vez agora, principalmente sobre as licenças ambientais. As validades, como eu devo verificar essas validades e por que é tão importante a gente verificar essas validades. Então, ó, o motorista que transporta produtos inflamáveis deve sempre ter em mãos todos os documentos de porte obrigatório. E os mesmos devem estar em dia. Quais são esses documentos? CRLV, AET, ANTP, CIV, CIPP, o cronotacógrafo, né? Tudo isso aí são documentos obrigatórios. A transportadora é responsável para emitir essas documentações e deixar na validade, e o motorista é responsável para fazer a checagem antes de sair. E é responsável se ele sair também com essa documentação vencida. Tá? Se acontecer isso, a gente pode levar uma multa e o dono da empresa também ser notificado sobre isso, porque eles chamam que é uma penalidade muito problemática, porque a gente pode sair com um veículo que não está licenciado, contaminar o meio ambiente e prejudicar toda uma comunidade. Então é por isso que a gente precisa fazer o checklist corretamente, tá? Antes de iniciar a viagem, revisar a sua programação para onde você vai, tirar as dúvidas com a operação, consultar seu monitor se for para uma rota nova, para não sair sem o direcionamento correto por onde você vai passar, né? Pega teu rotograma, exige o teu rotograma. Rotogramas estão lá no Aconitus também, pode ser consultado lá, tá? E aí as boas práticas que a gente tem que fazer para evitar que a gente saia com licenças vencidas é sempre revisar as licenças obrigatórias antes de sair. Eu estou com esse carro há um mês, mas as licenças vencem, né, no decorrer dos meses. Então eu tenho que olhar diariamente, será que está próximo? Se estiver próximo, eu tenho que avisar a operação. A operação já faz esse controle, mas você é a última barreira para que não saia com aquela documentação vencida. E você tem um procedimento, uma regra de fazer o seu checklist diário. Ele é diário e é pré-viagem. Antes de movimentar o veículo, eu tenho que saber como é que estão as minhas licenças ambientais. E aí, esse checklist ajuda a gente a estar dentro das políticas, das regras e procedimentos dos clientes do Brasil, né, porque são regras, as licenças são governamentais e a gente precisa estar com essa conferência em dia. E aí, seu Amaro vai ajudar aqui a gente também a mostrar como é que a gente vai fazer essa conferência, tá? Oi, Ana, vamos lá mais uma vez, né? Falando de checklist e falando da importância da conferência de documentação. Uma coisa que muito nos preocupa é quando o motorista ele chega pela manhã, vai fazer um checklist e ele senta justamente aqui como eu estou. Ele pega a sua pasta ou não sei se pega. Ele faz um checklist aqui. Ele não viu nada lá no caminhão. Mas quando ele dá a volta olímpica, certifica-se data de extintores, certifica-se de lacres, de o pneu, bate pneu, faz um checklist bem feito. Ele está apto para operar. E aqui, documentação. É importante? Muito importante. Eu tenho aqui um documento em minhas mãos, CRLV, todo mundo conhece, ele tem data. E essa data aqui, ó, 7/2/2026. Está apto. Esse documento, onde eu vou ver? Que documento é esse? CIV, que é CIV? Certificado de Inspeção Veicular. Então aqui está a data de validade. Data de vencimento, ela vai estar sempre em vermelho. 28 de agosto de 2026. E o cronotacógrafo?
Onde é que eu vou ver a data dele? Nesse cantinho aqui. Ele aqui vai dizer com validade até 24 de 2 de 2027. Então você vai colocando as datas. Outra data, 22 de 1 de 2026. Então se ele tem um ano, vai até 2027. A aferição é um documento que tem 2 anos de validade. Onde eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui, aqui ou aqui como essa. É diferente, de acordo com o órgão. Observe, 24 de 11 de 2027. Por quê? Porque ele foi feito em 24 de 11 de 2025. Tem 2 anos de validade. Esse chama-se certificado de aferição. CIPP. CIPP, certificado de inspeção para produtos perigosos. Então o CIPP, ele tem validade de 1 ano junto com o CIV. Cavalo não tem CIPP, CIPP só em tanque. Onde é que está a validade? Olha ela aqui em vermelho, 9 de março de 2027. E aqui, 9 de março de 2027. CIV CIPP, 9 de março de 2027. A data de validade vai estar sempre em vermelho. CLV, como aqui já falei. E aqui eu quero trazer a importância do DENIT. É justamente essa autorização especial de trânsito, válida em todo o território nacional. A validade dela vai estar nesse cantinho aqui, ó, sempre aqui. Então ela é válida do dia 28 de 1 de 2026 a 27 de 1 de 2027. Fato importante, placa do cavalinho, placa do teu primeiro tanque e placa do segundo tanque. O que eu tenho aqui? Eu tenho a tara. Tara do primeiro tanque e tara do segundo tanque. Muito importante. Importante também é a transportadora. Será que é LVA? LVA está aqui em cima e aqui eu preciso ter o CNPJ certificando que é da LVA. Eu tenho as placas e tenho datas e eu tenho o comprimento, que é muito importante, porque uma vez seu carro pode ir lá atrás estar marcando 26 e aqui ser 25. Então certifique-se se o comprimento está correto, batendo tanto com a placa de veículo longo como está lá atrás, com a documentação que está aqui em suas mãos. Eu tenho também aqui um cadastro técnico federal. Cadastro técnico federal, ele está bem aqui nas suas mãos, onde nós temos de Jaboatão do Guararapes e a data 20 de 6 de 2026. Aqui, ó, cadastro técnico federal, ou seja, certificado de regularidade, como você queira entender. A data vai estar sempre nesse cantinho. E essa aqui o que é? Autorização ambiental para transporte interestadual. Então, muito conhecido como modal rodoviário, modal de placas. É onde constam as placas do seu equipamento. Você precisa entender que as suas placas precisam estar em uma dessas páginas. Validade, 13 de 5 de 2026. Muito importante essas datas, aqui é o mesmo documento. Certificar se você está com o documento em dias, se a sua documentação está na data correta. Caso contrário, você dirija-se ao seu programador, ao plantão, a um dos seus monitores, alguém que venha justamente atualizar e passar para vocês as informações necessárias se for preciso. Gente, um fato muito importante que nos chama muita atenção é o seguinte: uma vez você chega na usina para carregar ou em um determinado terminal e vai fazer um checklist lá na base. O operador ou o técnico que vai fazer, ele pega a tua pasta, a documentação do motorista e do veículo. Então ele fez o checklist, preencheu os dados e te entrega a pasta. Ao você receber, confira se realmente toda a documentação estão aqui na pasta. Por quê? Uma vez que você fez um checklist lá no Goiás, lá na usina Floresta, pegou sua pasta, entregou e você foi embora sem conferir. Quando você chegar em São Francisco do Conde para descarregar, está faltando seu certificado de aferição. Porque ficou na usina por esquecimento do técnico que fez o checklist. E você que deixou de conferir. Documento é como um troco. Não se pega um documento sem conferir. Outro fato que eu até parabenizei um motorista hoje de manhã, quando ele pegou a nota e certificou tudo direitinho, dados da nota fiscal, batendo tanto com ele como o veículo, e destino principalmente. Uma vez no automático, você recebe do programador uma programação, tu vai carregar para Cabedelo. E lá a distribuidora carregou você para Luiz Eduardo Magalhães. Mas o seu automático está Cabedelo. Você pegou a nota e foi embora para Cabedelo. Só que você está carregado para Luiz Eduardo. Por isso é importante conferir nota fiscal, é importante conferir ticket
carregamento, saber se realmente o seu carro comporta aquilo que está no ticket, conferir os lacres e conferir toda a documentação após receber de alguém. Continuando aqui, para finalizar, mais 2 assuntos aí não menos importantes do que o que a gente já falou. Tá? Recebemos aqui lições aprendidas do nosso cliente Ipiranga, que fala sobre duas conclusões de investigações de acidentes que ocorreram em fevereiro. Tá? O primeiro caso foi lá na BR-116, em Curitiba. Foi no dia 3 de fevereiro. O motorista retornava vazio quando 2 motociclistas iniciaram ultrapassagem pelo corredor, que sempre acontece, né? A gente sempre se depara com essa situação. Um deles perdeu o equilíbrio ao tentar ultrapassar o outro e caiu sobre o caminhão, vindo a óbito no local. Nosso motorista nada sofreu. Trafegava em velocidade compatível e corretamente em sua faixa. Isso é a transportadora relatando, né? Uma outra transportadora que se envolveu aí nesse acidente. Causas apontadas depois da investigação concluída: ultrapassagem entre motocicletas, né, em espaço reduzido. Então eles se arriscaram, infelizmente caiu exatamente embaixo da carreta e faleceu lá no momento. O segundo fala sobre um outro evento que ocorreu em Feira de Santana, no dia 14 de fevereiro. O motorista seguia para atendimento a um cliente quando, ao realizar uma manobra de reversão, uma motociclista que trafegava na perpendicular escorregou e foi projetado sob o caminhão, sendo atropelado e vindo a óbito também no local. Nosso motorista não sofreu ferimentos. A causa imediata foi perda de controle lá da motocicleta, né, pelo motociclista. Então, o que é que aprendemos com esses 2 eventos aí reais que aconteceram há pouco tempo, mês passado? Né? Manter rigorosamente as práticas de direção defensiva, praticar os 5 hábitos de direção segura que a gente sempre comenta com vocês, tá? Sobretudo em áreas urbanas e rodovias, com grande circulação de motocicletas. A gente está aí no meio de um enxame de motocicletas, a gente está cercado por motocicletas, então tem que ter a atenção redobrada. Não foram as causas apontadas que o motorista foi o culpado, mas ele se envolveu no acidente. A gente não quer se envolver em acidente nenhum. Então a gente precisa ter a previsibilidade do que vai acontecer. Além de praticar o que vocês já conhecem, ficar atentos aí ao máximo no trânsito, esperar sempre o inesperado para se sair dessas situações provocadas porque não tem a mesma experiência que vocês. Tá? Reduzir a velocidade e redobrar a atenção em locais com fluxos cruzados. Tem muita gente em transversais. Cuidado, corredores de motos e manobras de conversão ou retorno. Tem que redobrar e tem que ir muito lento, tá? Olhando para todos os lados, retrovisores, frente e trás, pedir ajuda se necessário. O reforço contínuo em treinamentos, DSS e campanhas educativas voltados à convivência segura entre veículos pesados e motociclistas, destacando cenários de riscos não controláveis. A gente vem falando sobre isso nos DSS, então estamos reforçando que passamos por um feriado, 0 acidente, mas estamos ainda tendo violações, frenagem brusca, algumas de velocidade. Então, quando esses pontos são levantados, essas violações acontecem, está dando sinais que pode acontecer um acidente. E a gente não quer que isso aconteça, que o acidente venha a acontecer. Né? Por isso que a gente está trazendo essa lição aprendida aí. 2 óbitos provocados por terceiros, que talvez eles não pudessem evitar. Mas a gente sabe que tem muitas situações no trânsito que a gente pode evitar. Pela inexperiência do outro, pela irresponsabilidade do outro, né? Já que nós somos treinados e estamos no trânsito para salvar vidas também. Monitorar comportamento de motos ou carros em zigue-zague. Então, está percebendo que tem ali algo em zigue-zague, está acontecendo alguma coisa, ultrapassagem pelo corredor, aproximação lateral, deixa passar, deixa seguir. Tá? Reforçar a visão 360 graus do seu entorno do veículo, especialmente durante manobras, retornos, conversões, deslocamentos em áreas urbanas e locais com grande circulação de motocicleta. Então, tem que aumentar aí o seu cuidado, a sua guarda, né, que a gente fala de guarda alta, tem que guardar mais ainda quando a gente está em uma dessas situações. Porque aí a gente vai se livrar de todo e qualquer acidente inesperado que possa acontecer, mesmo que não seja você o responsável pela situação ali provocada. A gente não quer que você se envolva, nem você provocando, muito menos, e nem o outro. Né? A gente quer 0 acidente sempre. Vejam que foram 2 casos de óbitos, as pessoas deixaram suas famílias lá com saudades, né? Porque foram irresponsáveis de ficar fazendo ultrapassagem em corredor, de não ter atenção na hora de sair de um cruzamento, de fazer retorno. E acontece isso. Às vezes a pessoa vai a óbito, logo como esses aí, e outros ficam inválidos aí pro resto da vida. Então a gente não quer se envolver numa situação dessa, nem muito menos quando a gente não é motorista de caminhão-tanque. Quando a gente é motociclista, ter também essa atenção. Tá? Como usuário vulnerável da via, que a gente é, em algum momento, também se preocupar com a segurança. A sua segurança e a dos outros também. Tá? Muito obrigada e tenham todos uma boa semana.